Assombração. Aonde elas moram? O que elas comem? Isso não no Globo Repórter, mas após a nossa vinheta. Fala família, fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, Canal TRP. E eu sei, tenho postado bastante, muito mais vídeos para alimentar a lista de FAQ. E geralmente esses vídeos que são um pouco mais longos, eu acabo não dando uma certa prioridade. Eu tô basicamente agora fazendo com que esses vídeos sejam prioridades e as lives, onde a gente começar a desenvolver, elas sejam muito mais direcionadas. Tudo isso por quê? Porque muitas vezes a gente faz ali uma live e a gente traz um tema e com 30 minutos, 20, a gente perde o rumo e no final a gente está falando de assuntos totalmente diferentes, né? Então, quem acompanha aqui sabe disso. Antes da gente começar esse vídeo, que é extremamente importante, a gente vai falar sobre casas assombradas, espíritos que assustam pessoas dentro de casas. Então, assim, antes da gente começar esse vídeo, já vou pedir a você, carinhosamente, com gratidão, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para os seus contatos, os seus amigos, pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Ou pelo e-mail mesmo, manda via e-mail o link para que a pessoa assista. E, claro, verifica se você está inscrito. Se você já é inscrito, olha o bendito, para não chamar de maldito, bendito do sino. Tá? É de extrema importância que você faça essa verificação. Bom, vamos falar com relação a essa questão aí de casas mal assombradas. Eu sempre recebo dúvidas e perguntas das pessoas falando o que eu acho sobre essa questão de casas mal assombradas, se de fato existe, porque hoje criou-se um nicho dentro da plataforma, onde nós temos inúmeras pessoas, inúmeros canais que produzem conteúdo, onde eles gravam sons através do EVPs, né? Gravam vídeos e muitas vezes até fazem até um teatro onde pessoas ali se passam como espíritos, sabe? Assombrando, abrindo porta. E eu falo isso porque se a gente for analisar a quantidade de vídeos que são produzidos para os números de casas, gente, todas as casas do Brasil estão assombradas, estão com espíritos. O que a gente tem que levar em conta, e isso é uma coisa de extrema primazia, em um local onde tem uma população de 200 mil pessoas, uma cidade, tá? 200 mil pessoas, provavelmente você só vai encontrar de 1 a 2 casas assombradas, se ainda se encontrar. Geralmente, casas assombradas são casas onde possuem um nível muito alto de negatividade. Nível esse que, quando as pessoas são médiums, e algumas que não são médiums, passam até mal a adentrar esses locais. Então, você vai ver, por exemplo, locais onde tinham escravos, onde tinha muito sofrimento, né? Como, por exemplo, a própria cadeia, o Carandiru, antes de ser implodido, era notável o termo, a questão energética, o quanto era negativo, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas ali foram mortas e essas pessoas são pessoas que não foram encaminhadas, assim a gente pode dizer, para o sagrado. Então, sim, existe sim casas, locais que a gente pode dizer que são assombrados. Só que isso não vai ser detectado por caças fantasmas com aparelhos tecnológicos. Até porque, quando nós falamos de uma casa assombrada, que tenha de fato um espírito trevoso exercendo ali a sua manifestação, com certeza a primeira coisa que será afetada são realmente os eletrônicos. Então, gravadores de EVPs, detectores de fantasmas, eletromagnéticos de fantasmas, e essas, sabe, parafernálias que as pessoas fazem, né, criam para vender,
Tem até kit caça-fantasma hoje, que você encontra na internet. Então a gente pode deixar bem claro a você que a primeira coisa que seria afetada seriam essas coisas eletrônicas. Então, primeiro a gente já não teria como captar. Porque quando a gente fala de uma casa mal assombrada, apesar de estar lidando com um espírito, a gente não está lidando com o espírito de um parente nosso. A gente está lidando com um espírito que, acima de tudo, traz o fator da negatividade e muitas vezes é enfurecido. Esses locais, inclusive, muitas vezes, as pessoas sequer conseguem ficar horas, quem dirá dormir. O que a gente vê muito hoje no YouTube? Canais que produzem conteúdos, que toda semana tem uma casa mal assombrada. Eu até brinco, eu falo que essas casas são casas mal assombradas, porque sempre tem algum mala para fazer algum tipo de encenação. Obviamente, conta-se muito com a edição de vídeo, né? Então fica muito assustador, fica muito assombroso o local já é escuro. E aí me aprontam muitas vezes de irem com armas de bolinha de plástico, né? Armas de ar comprimido, muitas vezes. 90% desses canais são isso. Há outros canais que ainda dizem que são mais poderosos ainda, as pessoas, que elas conjuram espíritos, e eu vou até falar depois o que eu acho sobre alguns canais. Eu quero abordar isso no canal aqui, que é minha opinião. E a minha opinião é que não passam de verdadeiros, sabe, canais de entretenimento. E óbvio, você vê pelo tipo do público, que geralmente são adolescentes ou jovens, até crianças. Isso, inclusive, deveria ser muito observado por um outro escopo de preocupação. Porque nós temos, nesse caso aí, crianças que veem esse tipo de conteúdo, acabam levando isso para o seu inconsciente ou para o seu subconsciente, e depois não se sabe o porquê dos traumas, né? O que ocasionou aquele tipo de trauma. Então, as pessoas sempre me perguntam, existe, Tata, casas assombradas? Sim, existe. Só não existe com a frequência que as pessoas querem propagar no YouTube. Isso não é verídico. Segundo, toda casa que possui um espírito trevoso, um poltergeist, né? Alguns chamam de poltergeist esse tipo de manifestação, que são espíritos tão densos que conseguem fazer manifestações físicas, quebrar copo, fazerem barulhos, né? Isso, inclusive, é bom a gente deixar bem claro. Para o próprio Kardec, alguns desses espíritos não são nem considerados como espíritos obsessores. Eles são chamados de uma forma muito chula como zombeteiros. São espíritos que carregam o fator da negatividade, que conseguem fazer manifestações materiais e que geralmente o fazem para que possam criar medo e absorver essa energia do medo para se autoalimentarem. Ou seja, eles causam o medo, fazendo um desgaste energético, para que esse medo emane um tipo de energia para que alimente a ele mesmo. Então, se a gente for a fundo, pensar de uma forma muito lógica, o que nós vemos hoje em muitos desses canais é um entretenimento, onde jovens, adolescentes, assistem como algumas séries de terror, esses vídeos que a toda semana arrumam uma casa nova, mal assombradas. O termo é isso mesmo, mal assombradas, porque verdadeiramente pessoas que tentassem produzir esse tipo de vídeo, com certeza não conseguiriam ir a mais do que 3 ou 4 casas. Verdadeiramente não iriam. Outra coisa, o fator de você ter, às vezes, em sua cidade uma casa mal assombrada, ou seja, ela passou um tempo dentro dessa energia para que criasse todo esse ambiente para esse espírito em específico ou esses espíritos, né, zombeteiros. E eu falo zombeteiros, né, porque algumas pessoas irão dizer, mas e aqueles locais onde ali morreram escravos, morreram pessoas em tragédias? Essas pessoas se tornaram zombeteiras? De certa forma, sim, porque elas acabam por fazer suas manifestações para ter um tipo de alimentação energética. Então, essa é a classificação que Kardec dá. Para os cultos afros, a gente chamaria sempre de quiumbas. É bom lembrar, inclusive, que eu fiz uma live e eu expliquei
que quando nós falamos de quiumbas, existe muito uma generalização, onde se coloca somente um tipo específico de espírito. E, em realidade, o que nós temos é espíritos que possuem suas graduações de conhecimento, de manipulação de energia, e que todos eles sempre o fazem para o mal. Logo, todos são quiumbas, porém em níveis, muitas vezes, de conhecimento do mundo espiritual, um diferente do outro. Então, assim, respondendo, casas assombradas existem. Existe algum tipo de perigo? Porque é uma indagação que vem junto com o fator das casas assombradas. Sim, existem perigos, porque automaticamente, ao você adentrar esse tipo de ambiente, a gente tem que lembrar que esse ambiente está impregnado com energias extremamente nocivas. Geralmente, esses espíritos que causam esse tipo de manifestação são espíritos que regaram durante anos o ódio em sua essência. Logo, eles podem fazer algum tipo de desequilíbrio nos seus chakras e até mesmo fazer com que você passe mal. A chance de você adentrar uma casa mal assombrada e você sair acompanhado é quase que zero. E por que quase que zero? E eu só estou falando quase porque a gente sempre tem que deixar uma margem do pode ser. Quase que zero porque esses ambientes favorecem a essas manifestações. Esses espíritos são basicamente analfabetos espirituais que não sabem absorver outro tipo de energia a não ser a do medo. Devemos levar em conta que, independente de sua crença, de sua fé, você possui os seus guardiões, guias, espíritos, anjo da guarda, seja o nome que você queira dar. E isso lhe dá uma salvaguarda. Claro que a gente tem que levar em conta que a gente está falando de pessoas que adentram esse ambiente e entram com respeito e saem com respeito. Pessoas que tendem a entrar com uma falta de respeito, pode ser que saiam dali sim com algum tipo de obsessor, porque esses espíritos eles podem, em um fator de revolta, obsediar você. Mas 99% dos casos isso não ocorre, certo? Enfim, o vídeo já ficou um pouco grande, a ideia realmente era trazer essa elucidação. Eu quero trazer para o canal um vídeo onde a gente fale um pouquinho, né, sobre sempre essa questão de casas mal assombradas, esse conteúdo de terror que nós vemos aqui na internet. Eu quero trazer mais conteúdos e eu espero fazer uma live em breve, dando a minha opinião sobre alguns canais que, para mim, não passam de canais de entretenimento. São canais que entretêm a criançada, os adolescentes, podem trazer, sim, alguns malefícios de forma muito subjetiva para esses adolescentes, mas conteúdo que agregue em termos de conhecimento, para mim, zero. Certo? Gratidão a todos, não esquece de dar o seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever se não é inscrito e verificar o sininho, como eu falei anteriormente, tá bom? Gratidão a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Axé, pessoal!